Pessoal, eu fiquei impressionado com a repercussão de uma frase do meu último vídeo. Assim como eu, ele é cristão. Cristão. Eu recebi dezenas de mensagens muito positivas por causa dessa fala. Por isso, eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada espiritual, na esperança que ela sirva de conforto ou quem sabe até de motivação para quem tá se sentindo meio perdido ou meio à deriva na vida. Eu era ateu. A origem dessa palavra é grega e significa literalmente sem Deus. O ateu, além de não se identificar com nenhuma religião, acredita na inexistência de Deus e do sobrenatural. No Brasil, quase 20% da minha geração se declara ateia. No meu caso, tudo começou com um episódio na minha catequização. Numa aula sobre matrimônio, uma menina que provavelmente era filha de pais separados perguntou se casais divorciados iam pro céu. A resposta da professora: sim, mas só se eles se arrependerem do divórcio, senão... Foi a partir desse absurdo que eu, no auge da minha sabedoria pré-adolescente, comecei a questionar tudo que fosse relacionado a Deus. E claro, fazendo aquela confusão clássica entre o que é religião secular e o que é de fato espiritual e metafísico. O resultado disso foram mais de 10 anos da minha vida desperdiçados sem Deus. E eu buscava afirmar a minha descrença na melhor literatura ateísta disponível. Esse cara aqui, por exemplo, é um biólogo evolucionista que escreveu Deus, um Delírio e o Gene Egoísta, no qual ele praticamente reduz todo o propósito da vida à transmissão genética. Tem esse outro renomado cientista que usou a teoria do Big Bang para concluir que o universo não pode ser uma criação divina. Isso porque o tempo simplesmente não existia antes do Big Bang, e a lógica determina que um criador tem que vir antes da sua criação. Só que mesmo depois de ler esses caras e buscar as respostas que estavam ao meu alcance, eu era um poço de dúvida. Até porque, eu já te adianto, não existe nenhum argumento irrefutável contra a existência de Deus. Só que no fundo, essa discussão teórica pouco importava, porque eu não via muito sentido em nada, e a minha vida não era plena. Até que uma noite, meu pai me convidou para uma cerimônia religiosa e, em respeito à fé dele, eu fui fazer companhia. Chegando lá, eu aproveitei a quietude da igreja para meditar um pouco. E conforme eu fiz essa introspecção, eu acho que eu entrei em algum outro estado de consciência. Eu fui tomado por uma sensação indescritível de arrebatamento. Me senti pequeno e gigante ao mesmo tempo. Em uma hora, eu tinha todas as respostas que eu não havia encontrado em 10 anos. Agora, olhando em retrospecto, aquele momento de epifania ou revelação nada mais foi do que um salto de fé. A minha libertação de uma postura lógico-analítica muito limitada que só me trazia angústia e dúvida. Para mim, aceitar Deus foi aprender a pensar fora da caixa e expandir meus horizontes. E eu pude perceber um contraponto interessante nesse processo. Alguns dos ateus que eu li se denominavam brights, ou brilhantes, iluminados. Mas a espiritualidade é justamente um exercício de humildade intelectual, porque a fé nos obriga a aceitar a nossa inescapável ignorância diante dos mistérios do universo. E a filosofia cristã acaba reforçando essa busca pela humildade, no reconhecimento constante das nossas imperfeições. Bom, testemunhar isso só reforçou a minha crença de que ter fé é, além de tudo, uma atitude inteligente, porque não pode existir um sinal maior de sabedoria do que ser feliz. Então, eu espero que esse meu depoimento de alguma forma reforce ou incentive a sua fé. E fique com Deus.